Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. Eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Vamos começar as notícias pelos números da pandemia do novo coronavírus. Os números continuam preocupando. O Brasil tem mais de 365 mil mortes por Covid, com média de óbitos diários ainda em torno de 3 mil pessoas. O país contabilizou 13.758.093 casos por Covid desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa nesta quarta-feira. E em Ribeirão, ultrapassou as 1.700 mortes por Covid-19. Uma outra preocupação desta semana foi a ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid, que ficou em torno de 92%. Já os leitos de enfermaria estão com 72% de ocupação. Agora vamos falar sobre a vacinação em Ribeirão. Já são mais de 131 mil doses de vacinas aplicadas e 45 mil pessoas já receberam as 2 doses da vacina. Outro grupo que conseguiu se vacinar foram os professores com 47 anos ou mais da cidade. Esta era uma demanda grande por parte da categoria, que agora já começa a ser imunizada. A primeira dose foi aplicada na quarta-feira e quinta no Centro Médico do Ribeirão Shopping. O empreendimento ofereceu estacionamento gratuito aos profissionais com agendamento para aplicação da vacina. A vacinação comandada pela Prefeitura contemplou cerca de 4 mil pessoas que trabalham em escolas da cidade. A campanha teve início após decisão do governo do estado de São Paulo de imunizar essa categoria de profissionais. Revide. A pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, o juiz da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, Luiz Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira, determinou a transferência de R$567 mil da Operação Sevandija para o Fundo Municipal da Saúde, para reforçar o orçamento no combate ao novo coronavírus. O dinheiro provém de multas pagas em acordo firmado entre o Ministério Público e executivos da empresa envolvida em corrupção e fraude em contrato com o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, da DAERP. O acordo já foi homologado pela Justiça, prevê a devolução integral do valor da obra pública da licitação fraudada, sem dedução dos custos e despesas, a repetição do equivalente pago em propina a agentes públicos, o pagamento de pena pecuniária e o perdão de créditos, no total estimado de 70,6 milhões. Em documento assinado pelo atual secretário da Saúde, Sandro Scarpellini, a Prefeitura assumiu o compromisso de prestar contas no prazo de 30 dias da destinação da verba, que deverá ser aplicada exclusivamente para atividades vinculadas à prestação de serviços em saúde, prevenção e tratamento da pandemia Covid-19. Um outro assunto que preocupa os profissionais da saúde é o baixo número de doadores de sangue. O Banco de Sangue de Ribeirão Preto convoca doadores nesse momento onde a crise sanitária tem impactado na queda de doações. Com os casos de Covid-19 aumentando, as doações se tornam ainda mais necessárias. São necessárias 70 doações diárias para que o estoque se mantenha regularizado e não cause impactos a quem precisa. Mas no cenário atual, a frequência diminui constantemente, oscilando com o déficit entre 30% e 50% de doações diárias. O banco está aberto ao público, seguindo rigorosamente todos os protocolos e práticas preventivas contra a Covid-19. De segunda a sábado, das 7 às 18, fica localizado na rua Quintino Bocaiúva, 895, na Vila Seixas. Revide. Um assunto que chamou a atenção esta semana foi o anúncio do vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, sobre a publicação do edital de concessão do aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto. A concessão faz parte de um projeto de desestatização dos aeroportos no estado de São Paulo. Divididos em 2 blocos, noroeste e sudeste, os investimentos nos aeroportos somam 447 milhões de reais. O bloco sudeste, do qual Ribeirão Preto faz parte, junto a outro 10 aeroportos, receberá investimentos na ordem de 266,6 milhões ao longo do contrato de concessão. Os valores serão distribuídos para ampliação de capacidade e melhoria da operação
operação e a adequação à regulação. Estão previstos para os primeiros 4 anos de operação investimentos de 75 milhões e meio de reais. O prefeito Duarte Nogueira participou da conferência virtual do anúncio e ressaltou as obras do programa Ribeirão Mobilidade que estão sendo feitas nas proximidades do Leite Lopes, como a construção dos viadutos da Avenida Brasil sobre a Mogiana, além dos corredores de ônibus nas avenidas Recife e na Tomás Alberto Water. O anúncio oficial será feito na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, no dia 15 de julho. Poderão participar do leilão empresas brasileiras e estrangeiras. Murilo, o que você achou desse anúncio? A velha e eterna discussão sobre o aeroporto de Ribeirão? Acho que nesse ponto acho que é até mais consensual, né? Porque esses aeroportos estão passando em todo o país para iniciativa privada, que de fato nesse momento, né, que o Estado está tão esgotado com outras coisas, tem condições de fazer os investimentos necessários para melhorar a qualidade e a infraestrutura, né? Não há necessidade, né, do Estado de São Paulo ser dono de aeroportos no estado inteiro. É uma atividade que pode ficar nas mãos da iniciativa privada e o governo deve sim exercer o seu papel de fiscalizar e exigir que essas empresas que ganharam essas licitações prestem um bom serviço às pessoas. Agora vamos ouvir o nosso repórter de política, Paulo Apolinário, para nos contar as novidades na área. Bem, a Câmara Municipal realizou nessa semana uma audiência pública para discutir a reforma administrativa. Essa reforma, como já abordamos nas semanas anteriores, deve ocupar o debate na Câmara durante todo o mês de abril. E a reforma ela foi impulsionada por uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou 39 leis complementares da Prefeitura de Ribeirão Preto inconstitucionais. Essas leis, que variam dos anos 90 até 2018, possibilitaram a criação de vários cargos comissionados que devem ser extintos. E a audiência na Câmara rendeu cerca de 3 horas de discussão envolvendo vereadores, servidores e representantes de categorias atingidas. Se revezaram nas respostas o secretário de governo Antônio da Asa Budi e Gustavo Assede, que é representante da Fundação para Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa do Direito da USP, a FADEP, que foi a empresa contratada pela Prefeitura para a realização do estudo da reforma. A audiência foi conduzida pelo vereador Renato Zuccolotto, do PP, que é presidente da Comissão Permanente de Finanças da Câmara. E a reportagem da Revide, o parlamentar fez um balanço positivo da audiência. Vamos ouvir o vereador. Eu penso que o resultado final da audiência pública foi altamente produtivo. Nós temos na Câmara Municipal 8 projetos de lei complementar encaminhados pelo prefeito municipal que tratam da reforma administrativa. Para voltar no tempo, o Tribunal de Justiça declarou mais de 29 projetos de lei inconstitucionais e aí, modulando efeitos do acórdão, deu prazo para que o prefeito municipal resolvesse esse problema que não foi criado por ele a toda evidência. Então, o prefeito municipal, atendendo essa determinação judicial, encaminhou esses projetos de leis que precisam ser discutidos com a sociedade civil, com as entidades de classe, e foi isso que a Câmara fez. Uma audiência pública feita em ambiente virtual, com mais de 90 pessoas presentes. A audiência demorou por volta de 3 horas e meia, tendo como representante do Executivo o secretário de Governo Antônio da Asa Budi. E também um dos coordenadores da equipe que fez o anteprojeto da reforma, que foi o professor livre-docente da USP, Gustavo Assede. Então eu acredito que todas as questões foram respondidas, todas as pessoas que quiseram se manifestar assim o fizeram e podem ou não concordar com esse projeto da reforma administrativa, mas há justificativas legais para que ela seja votada pela Casa e agora então o tempo está com os senhores vereadores. Nós precisamos efetivamente votar essa reforma até o final de abril para que ela possa ser implementada em 1º de maio, sob pena de incidir o tempo proposto pelo TJ, que cai em todas as funções comissionadas da Prefeitura Municipal. Então eu acho que a Câmara cumpre assim com a sua função, né, de levar o debate à sociedade civil, de levar o debate às entidades de classe, para que possam aperfeiçoar o projeto. E o Executivo e o Gustavo Assede demonstraram durante a audiência pública que realmente estavam muito abertos e várias sugestões que foram feitas e foram propostas foram incorporadas ao projeto. Bem, como dito pelo vereador, a proposta precisa ser votada até o final do mês de abril para ser implementada ainda em maio. O prazo para votação foi criticado pelos sindicatos municipais e por alguns parlamentares, como o caso da vereadora Judete Zilli, do PT, que prometeu apresentar ao menos 70 emendas ao projeto. Bem, por hoje é isso e até semana que vem. Revide.
E a revide desta semana, que tem a versão impressa, a repórter Paula Zuliani, que fez a matéria de capa sobre a fome, vai falar como foi essa reportagem. Olá, Murilo, Bel e ouvintes do nosso podcast. Nessa semana, a capa da revista traz um tema muito sério, o aumento da fome na nossa cidade. Essa é mais uma triste consequência da pandemia. Com a crise econômica, o desemprego e sem renda, essas pessoas que já viviam uma realidade difícil não têm acesso a itens básicos de alimentação. Para produzir essa matéria, eu estive na comunidade da Paz, que fica no Jardim Juliana. Lá, 370 famílias dependem de doações para sobreviver. Outro dado relevante vem do Fundo de Solidariedade. Antes da pandemia, eles entregavam 250 cestas. Agora, são mais de 3.500 por mês. A situação é grave, mas, felizmente, encontramos diversos projetos que foram criados para tentar reverter esse quadro o mais rápido possível. A pedagoga Anita Adas faz parte de alguns deles e destaca a importância da solidariedade nesse momento. Solidariedade vai além do alívio da nossa consciência. É, na verdade, responsabilidade recíproca, é sensibilizar-se com a situação, com as necessidades, com os sentimentos do outro, dos outros. É contribuir para que essas pessoas vivam de forma digna. Eu acredito, particularmente, que deveríamos ser solidários sempre. Entretanto, neste momento, nós vivemos o caos nos diferentes setores do nosso país, saúde, economia, cultura e assim vai. Se nós tínhamos sérios problemas, muitos problemas aí, muitas questões a serem resolvidas enquanto país, nesse momento temos muito mais. Basta acompanhar a mídia para que a gente possa perceber que muitas famílias se encontram hoje em situação de miséria absoluta. E eu pergunto para vocês, como ficar insensível à condição indigna de vida de 19 milhões de pessoas? Como não ser solidário com as muitas fomes dessas pessoas? Fome alimentar, fome educacional, fome de um olhar, fome de moradia, fome de cultura, fome de um abraço. Revide. Ainda na edição que circula neste fim de semana, tem uma matéria de economia que mostra o quanto a inflação está corroendo o poder de compra da nossa população. Oi, Bel, é isso mesmo. Só nos últimos 12 meses, a cesta básica teve um reajuste de 27% em São Paulo, de acordo com um estudo feito pelo Procon, em convênio com o Diese. Se em março de 2020 o custo dessa cesta era de R$ 798, o valor saltou para R$ 1.013 no mês passado. E a pressão nos preços veio justamente dos produtos essenciais na alimentação, como o arroz e o feijão. Segundo especialistas que eu entrevistei, a tendência é que os preços comecem a mostrar uma redução leve, mas eles devem continuar num patamar mais elevado. Um dos entrevistados nessa reportagem foi o Rodrigo Canezin, que é representante regional da Associação Paulista de Supermercados e também empresário do setor supermercadista. Ele falou comigo um pouco sobre esse quadro geral da situação. Vamos ouvi-lo. O setor supermercadista apresentou uma deflação de 0,5% no início do ano, depois do aumento do índice de preços de 18,5% no ano de 2020, pesquisa realizada pela APAS, e teve como análise a ausência do carnaval e a interrupção do auxílio emergencial, diminuindo o poder de compra dos consumidores. O arroz registrou deflação no início do ano, depois de 14 meses de aumentos, e teve queda de 4%, mas se mantém muito acima dos patamares do início de 2020. A importação de 131 mil toneladas no final de 2020 refletiram a razão desse impacto nos preços. O óleo de soja teve aumento de 115% em 2020 e vem permanecendo em níveis altos devido à grande exportação de soja para a China nos últimos meses. A variação do dólar em valores jamais vistos também tem contribuído para o aumento de outros itens de cesta básica, porque vários insumos são precificados pelo valor da moeda americana. Portanto, a cesta básica está pesando mais no bolso do consumidor de baixa renda, principalmente neste momento de falta de auxílio emergencial, que deve retornar na última quinzena do mês de abril. Revide.
E para mudar um pouco de assunto, vamos falar do esporte. O repórter Henrico Molina tem notícias sobre o futebol na nossa cidade. Saudações ouvintes do Revidcast. Bom, o assunto no esporte dessa semana é a volta do Campeonato Paulista da Série A1, que foi suspenso no dia 15 do mês passado por conta da fase emergencial em todo o estado de São Paulo. E agora a competição retornou, seguindo alguns protocolos mais rígidos de segurança, como, por exemplo, os jogos acontecendo depois das 20 horas. E desde então o Botafogo já fez 2 jogos pelo campeonato. Um contra o Santos no último sábado, do dia 10, que foi a estreia do novo técnico, Argel Fuchs, e a partida terminou no 0-0. E em um jogo na quarta-feira, do dia 14, onde o Botafogo venceu o Ituano por 2-1. E é a primeira vitória do time nessa temporada. Revide. Vamos ouvir da editora do portal Raíssa Scheffer quais foram as notícias mais lidas esta semana. Oi, Bel. Um dos destaques dessa semana é um projeto bem bacana que está sendo realizado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto. O Conexões do Cuidar, da ONG Imagem Mágica, diminui a distância entre os pacientes internados no hospital e suas famílias e amigos, tudo por meio das visitas virtuais. Uma equipe de profissionais, com aparelhos devidamente esterilizados, faz esse contato pelas videochamadas. Além de matar a saudade, esses encontros emocionam muita gente. Lá no portal tem a matéria completa e também algumas fotos do projeto. E uma série de cursos gratuitos e online, oferecidos pelo Senac, também chamou a atenção dos leitores do portal nessa semana. São vagas para qualificação nas áreas de saúde, gestão de pessoas, liderança e comunicação. Lá na home do portal tem todas as informações e também o link para fazer a inscrição nos cursos. E para encerrar, uma dica que vem de um dos textos mais lidos nessa semana da nossa área de blogs. É do advogado Hilário Bocneto. Ele detalhou como os programas de redução de jornada e salário podem interferir na aposentadoria. É só acessar o revide.com.br e conferir todas as informações no texto lá na área dos blogs. É isso aí, gente. Até semana que vem. Revide. Gabriela Maulin, e para o final de semana, quais as dicas de filme, livro e série que você tem para sugerir aos nossos ouvintes? Olá, Murilo e ouvintes. Para este final de semana, a dica de filme é Destruição Final, O Último Refúgio, disponível no Prime Video. O filme de ação é aqueles clássicos sobre o fim do mundo, em que John fará de tudo para salvar a família de um cometa que atingirá a Terra. No longa, eles vão em busca de um refúgio seguro para garantir a sobrevivência. A dica de série dessa semana vai para os fãs da Marvel, O Falcão e o Soldado Invernal, que está disponível no Disney Plus, com novos episódios liberados às sextas-feiras. Eu estou acompanhando e gostando bastante da história, vale a pena conferir. Para ler, a dica é do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, que conta uma história de vida, morte, combate e redenção. As dicas para esse final de semana são essas. Espero que gostem e até a próxima! Revide. E uma última notícia antes de terminarmos o nosso podcast. O governo do estado anunciou que o Plano São Paulo terá uma fase de transição nas próximas 2 semanas, com a abertura de comércio, a volta dos cultos religiosos presenciais e também dos serviços. A nova fase vale para todas as cidades do estado. A fase de transição cria uma progressão da fase emergencial para a laranja de uma forma escalonada. A próxima atualização do Plano São Paulo será divulgada no dia 1º de maio. Nessa fase, as atividades devem respeitar uma ocupação limite de 25%. Entre o dia 18 e 23 de abril, atividades comerciais, incluindo shoppings, podem abrir das 11 da manhã às 7 da noite. Entre os dias 24 e 30 de abril, restaurantes e similares, das 11 da manhã às 19 horas. A função bar com atendimento em pé segue proibida. Salões de beleza e barbearia, das 11 às 7 da noite. Atividades culturais, incluindo parques, clubes e museus, das 11 às 7 da noite. Academias, das 7 da manhã às 11 e das 15 às 19 horas. O toque de recolher está mantido das 20 horas até às 5 da manhã. Revide. Para me despedir hoje de vocês, achei um texto do escritor Rubem Alves que pode nos inspirar um pouco para ter coragem e fé para passar por tempos tão sombrios. Amo os ipês, mas amo também caminhar sozinho. Muitas pessoas levam seus cães a passear. Eu levo meus olhos a passear. E como eles gostam, encantam-se com tudo. Para eles, o mundo é assombroso.
Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana por aqui e desejar um fim de semana em paz. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidcast, o podcast da Revide. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.